Olá! Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre os contos de imaginação e terror de Edgar Allan Poe. Minha experiência com Poe começou através das citações em muitos livros que eu lia e também em seriados ou em filmes. Eu via muito a palavra de Edgar Allan Poe e sempre atrelada a sucesso, a mistério, a contos de muito boa qualidade. Então eu fiquei interessado e logo em seguida eu passei a buscar os livros de Edgar Allan Poe. A primeira coletânea de contos que eu li do Poe foi essa daqui, que é da Biblioteca de Ouro. É uma versão portuguesa dos contos de Poe e é muito fácil de encontrar no estante virtual e em sebos. Ela traz 6, se eu não me engano, ou são 5 contos, que já tem resenha no blog, caso você tenha interesse. Só que aí, depois de ler esses 5 ou 6, esses poucos contos, eu fiquei interessado por mais, então eu fui à procura de mais contos do Poe. E aí eu tenho uma coleção de histórias extraordinárias, que são coletâneas de contos do Poe. Mais pra frente eu vou criar um vídeo explicando pra vocês a diferença entre os livros e quais contos contém cada livro. Se esse vídeo já tiver sido gravado enquanto você assiste, estará na descrição desse vídeo. Bom, minha proposta com o projeto Lendo Poe é conseguir ler ao menos um conto por semana. No mês serão 4 contos. Esse projeto vai falar um pouquinho de cada conto, mas sem spoiler. Como são vários livros que têm contos do Poe, a minha proposta é ler os contos inéditos. Por exemplo, nessa versão, que é da editora Tordesilhas, tem alguns contos que não tem em outras versões, então eu vou começar por eles, por contos que são inéditos. Então este mês eu li 4 contos desse livro, que são Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar, O Enterro Prematuro, O Encontro Marcado e Uma Descida no Maelstrom. Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar foi publicado em 1845. E o que é que ele vai falar? Ele vai falar sobre um doente terminal que ele é posto sobre uma técnica chamada mesmerização. Essa técnica, ela precede o hipnotismo, que seria o quê? O doente está prestes a morrer e essa técnica iria hipnotizá-lo para que ele mantivesse os sentidos de vida e não falecesse. Então esse conto ele vai ter um pouquinho de científico com horror. Tanto científico porque tem 2 médicos envolvidos na história, os termos são puramente relacionados à medicina, relacionado à ciência, e de horror porque, gente, o final desse conto é uma coisa assim, bem bizarra. E assim, a própria composição gráfica dos contos do Poe, para uma época onde não havia cinema, onde não havia televisão, era algo bem chocante. Essa versão ela é ilustrada e eu vou postando as fotos no Instagram à medida que eu vou lendo, e um pouco antes de publicar esses vídeos vocês já viram essas fotos. Então assim, todas as ilustrações têm a ver com tema e foram feitas por Harry Clarke. Então assim, são ilustrações bem ao estilo de Poe, ele conseguiu retratar bem o que o autor quis escrever. Essa edição da Tordesilhas está muito completa, ela tem algumas notas de rodapé e também em momentos que Poe escreve poemas, que também era uma linha de escrita dele, logo lá no final da edição vem a versão original do conto em inglês, porque, como todo mundo sabe, nas traduções muita coisa é perdida. O legal dos contos do Poe é que são histórias curtas, mas que geram muita reflexão. Então você lê em 1 hora um conto desse, mas fica pensando durante toda a semana no que aconteceu. O segundo conto que eu vou falar é Uma Descida no Maelstrom. Ele foi escrito em 1841. Bom, na verdade eu não sei se foi escrito, mas foi publicado nesse ano. E ele vai falar desse redemoinho de águas, né? O Maelstrom foi Poe quem falou sobre ele pela primeira vez, e na verdade é um turbilhão de águas. A gente já viu muito disso em alguns filmes, e normalmente os que falam também do Triângulo das Bermudas, que vai mostrar o Maelstrom. Essa história ela é narrada num tom sombrio e vai mostrar esse redemoinho que ficava no arquipélago. Ele começa com um narrador. Os contos de Poe sempre tem um narrador que na verdade parece ser ele escrevendo e falando conosco. E
depois é uma história dentro de uma história. O narrador começa, mas logo em seguida tem outro personagem que é o que vai narrar o que aconteceu dentro desse Maelstrom, dentro desse redemoinho. Porque um grupo de irmãos, de 3 irmãos, eles acabam passando por uma tempestade e desembocando nesse redemoinho. Então o conto foca no que acontece com esse redemoinho. Então assim, a gente meio que supõe que um deles sobreviverá, já que é o que está contando o conto pra gente. Mas assim, até que isso aconteça, é incrível como essa história é explicada. Esse é o Maelstrom, esse é o redemoinho tão temido pelos navegantes. Então assim, essa história vai falar um pouco sobre os fenômenos da natureza e também sobre embarcação. São temas recorrentes na literatura de Poe. O terceiro conto se chama O Enterro Prematuro. Essa também é uma ilustração do conto. Para mais detalhes sobre essa edição, eu vou deixar na descrição do vídeo um unpacking que eu fiz mostrando como ela é por dentro. Então esse enterro prematuro ele vai falar a história de um homem que tem uma fobia por ser enterrado vivo. Então ele tem muito medo disso, que isso aconteça, porque ele sofre de catalepsia. Mas então ele tem muito medo porque ele tá conversando com você, ele tá vivendo normalmente e de repente ele tem apagões. Então ele fica meio sonolento, só que ele está acordado, entre aspas, só que externamente ele está dormindo, ele meio que desmaia do nada. Então ele tem medo que em uma dessas ocasiões, porventura, ele possa ser enterrado vivo. Então quem narra essa história é justamente esse homem que tem medo de ser enterrado vivo. E a moral da história aqui seria até onde vai o medo pela morte e até onde começa o poder imaginativo do ser humano. Eu gostei muito desse conto, foi um dos meus preferidos. E por último, mas não menos importante, a gente tem Um Encontro Marcado. Foi escrito em 1834. Eu diria que esse foi o conto mais bizarro, mais assim, misterioso dos 4 que eu li esse mês. Porque começa de uma forma e vai se transformando até que culmina em algo à la Romeu e Julieta. Encontro Marcado, eu não posso dizer pra vocês o que o título significa, porque uma das graças de ler Poe é você começar com o título e desvendar o que ele quer dizer. Então, o Encontro Marcado vai começar com um homem que está numa navegação, se passa em Paris, e uma criança é jogada, digamos assim, cai de uma torre, e ele vai resgatar essa criança, que é filha de uma condessa, de uma mulher que se chama Afrodite, e ela é da monarquia. Só que esse homem e essa mulher têm um envolvimento amoroso, e essa mulher tem o seu marido, tem o seu filho, tem uma vida estabilizada. Então o Encontro Marcado ele é uma narração sobre outro olhar, o olhar de um amigo, que é outra característica do Poe, é olhar a vida dos outros e narrar pelo ponto de vista de outras pessoas uma determinada história. Então acontece o desfecho do conto, e eu não vou falar porque vocês precisam ler. O Poe tem uma característica muito incrível, muito fixa nas suas histórias, que é inserir você dentro do que está acontecendo. Você não apenas lê um conto qualquer, que você vai fechar o livro e ficar por isso mesmo. Você está lá dentro da história, você é um dos personagens, você é o observador. Então é incrível, eu recomendo que você leia Poe. Se você não conhece Poe, comece pelo mais básico e vai evoluindo e leia Poe. Bom, então é isso, esse é a primeira parte do projeto Lendo Poe. O mês que vem eu volto, sempre na primeira semana do mês será o projeto Lendo Poe. Próximo mês eu volto com mais 4 contos pra gente conversar sobre ele. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e compartilhar com seus amigos. Até mais!